Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós gostaríamos de meditar nesta quinta-feira em um texto da palavra do Senhor, que se encontra na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde está escrito assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É um versículo que diz muita coisa e que nos orienta e esclarece acerca de muitas controvérsias e muitos debates que existem hoje. Aqui fala sobre a palavra religião. Para quem não sabia, a palavra religião está na Bíblia aqui, em Tiago 1,27. Religião vem do latim religare, que significa ligar novamente. Ora, se religião significa ligar novamente, significa dizer que anteriormente havia uma ligação. E sim, é isso mesmo, havia uma ligação, houve um desligamento e a religião é quem vai promover essa religação. Então o homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado em uma perfeita comunhão com o Criador. Ele foi criado para ser a coroa da criação de Deus. E o homem foi submetido a uma prova. E nessa prova que ele foi submetido, ele não logrou êxito em passar nesse teste, nessa prova. E o que aconteceu foi que ele fraturou aquela comunhão. Ele rompeu aquela comunhão por causa da sua desobediência. Ele desobedeceu a Deus. O homem pecou. E o pecado, como todos nós aprendemos na palavra, é o que faz separação entre o homem e Deus. De modo que aquele vínculo original que havia entre Deus e o homem foi rompido. Já não havia mais essa ligação. O homem desobedeceu e passou a ser inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada é clara em afirmar que nós estávamos num estado de inimizade para com Deus. Então era necessário que alguém promovesse essa reconciliação. Era necessário que alguém pudesse religar essa ligação, formar novamente esse vínculo que havia entre o homem e Deus. E quem vai fazer isso é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi aquele que pagou a dívida que nós contraímos com Deus ao pecarmos contra o Criador. Nós tínhamos uma dívida. Era como se nós tivéssemos emitido uma nota promissória. Mas essa cédula, esse título que era contra nós, foi riscado, inutilizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário, a nossa dívida foi paga, a palavra grega utilizada ali no pago por completo, no consumado, é tetelestai, ou seja, quitado. Nós não devemos mais nada, basta que cada um de nós aceitemos essa quitação promovida pelo Senhor. Então Cristo é quem vai fazer esta religação. E nós vamos ver aqui mais adiante que somente Cristo também pode fazer essa religação. Então religião é isso, é religar. E existem muitos debates, as pessoas debatem qual a religião certa. A minha religião é que é certa, a sua religião é errada. Alguns se arvoram a dizer que somente os membros da sua denominação é que podem ser salvos.
por causa desse ou daquele costume. E então isso daí revela o quê? Imaturidade espiritual. Não, quem salva é Jesus. Quem religa o homem com Deus é Jesus. Não é uma denominação, não é uma religião humana. É religião no sentido do termo religar, ou seja, essa religação é feita por uma pessoa, e não por um movimento, e não por uma instituição. Não, é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que nós vamos falar de religião? Ora, religião, a religião certa é a que está na Bíblia. E qual é a religião que está na palavra de Deus? É essa que nós acabamos de ler. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós poderíamos sintetizar este versículo dizendo que a religião certa é você se importar com os desvalidos. A religião certa é você ter empatia com aqueles que sofrem. Órfãos e viúvas, quem eram os órfãos, quem eram as viúvas? Órfãos, aquele que não tem mais os seus genitores, não tem o seu pai, não tem a sua mãe, portanto é um desamparado. Viúvas, quem eram as viúvas, principalmente no contexto em que essa epístola foi escrita? Eram pessoas que estavam desvalidas e desamparadas. Se não tivesse filhos, se não tivesse parentes, estava absolutamente desamparado. Naquela época não havia seguridade social, o Estado não assumia essa obrigação para com as viúvas. Então a viúva ficava na dependência aí da solidariedade das pessoas. E aí vem Tiago, usado pelo Espírito Santo, dizendo que a religião certa é aquela em que você vai lá socorrer a viúva, é aquela em que você vai lá socorrer o órfão, amparar o órfão, dar o necessário para ele. E isso daí tem um caráter exemplificativo, não é só a viúva, não é só o órfão, todos os desamparados que estão naquela condição de desamparado, não por culpa sua, não por pecado, não por negligência, não por ócio, mas caiu naquela situação por uma contingência da vida, caiu naquela situação não por culpa própria. Então nós, como servos de Deus, como bons cristãos, vamos socorrer essas pessoas. Isso é a religião na prática. Mas aí você me pergunta, e se eu fizer isso então, tudo bem? Eu já sou salvo? Eu já estou religado com Deus? Não, porque o versículo não para aí. O versículo prossegue dizendo, olha, você tem que fazer isso. Você tem que praticar as boas obras. Você tem que ter uma preocupação social. Você tem que ter empatia com a situação do seu próximo. Mas não é só isso. Você também tem que guardar-se da corrupção do mundo. Então não é só fazer caridade, como alguns pensam, para elevar o espírito, para se religar com Deus. Não, deve-se guardar da corrupção do mundo. Mas o que significa isso? Guardar-se da corrupção do mundo significa levar uma vida de santidade, honestidade, pureza em toda maneira de viver. E isso aí só vai ser possível se nós estivermos na presença de Deus. Se nós tivermos o Espírito de Deus, nós não vamos vencer o erro, o pecado, nós não vamos vencer a imoralidade, nós não vamos vencer a nossa própria carne, que é o mal que mora em nós, por nosso próprio esforço e determinação, mas sim pela presença do Espírito Santo de Deus. Quanto mais damos lugar ao Espírito Santo, mais nós nos fortalecemos para vencer o mal. Então, essa é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Praticar as boas obras, preocupar-se com o nosso próximo e também ter uma vida de santidade. Como é que eu vou encontrar essa religião certa? É só em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus não está dizendo, como alguns falam hoje,
todos os caminhos levam a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, artigo definido, é um caminho só. Ele não é um caminho, ele não é uma possibilidade, ele não é uma opção, ele é o caminho. Então eu sou o caminho, só Jesus salva. Existem muitas pessoas que se destacam dentre os homens, são pessoas caridosas, são pessoas que passam a vida inteira, dedicam completamente a sua vida à prática das boas obras e da caridade, mas essas pessoas, elas não podem salvar, ainda que alguns deem status de santos para essas pessoas, é o santo tal, eles não podem, são homens, não podem salvar ninguém e não podem salvar nem a eles próprios, porque só Cristo salva. Líderes e grandes religiões não têm o poder de salvar. Pode até ensinar boas práticas, boa conduta, honestidade. Pode até ensinar uma maneira de viver saudável, coerente, honesta. Mas a salvação da alma do homem é exclusivamente ato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso, só Ele fez isso. E basta que creiamos nele para que nós venhamos confirmar a nossa salvação. Ninguém pode se chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vem por quê? Porque ele acabara de dizer, eu e o Pai somos um. Quando você vai a Deus, você está indo a Cristo. Quando você vai a Cristo, você está indo a Deus. Então ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único meio, eu sou a salvação. Então, eu queria deixar essa palavra para a meditação dos irmãos. Quando vierem debater sobre religião, a minha denominação é certa, a sua denominação não é certa porque vocês não usam o véu, ou porque vocês não saúdam com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Tudo isso daí revela tolices e falta de maturidade espiritual. A religião certa é se preocupar com o próximo, é santidade, é andar em novidade de vida. A religião certa é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em teu coração, de modo que quando você for indagado acerca de qual é a religião correta, você já pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e explanar qual é a religião correta, sem falar nome de denominação, porque quem salva é Jesus. Não quero dizer com isso que nós não temos a convicção de que a nossa denominação está pregando a verdadeira palavra de Deus. Não, nós temos convicção disso. Mas outras denominações também estão pregando a palavra de Deus genuína e verdadeira. E ali também há irmãos salvos na pessoa bendita de Jesus. Eu quero agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, e rogar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que possam prosseguir com esta fé, com esta confiança até aquele grande dia. Amém.